Caros cursistas, boa noite. Eu sou a professora Cláudia Andrade, eu sou graduada em Artes Plásticas e Cênicas, com especialização em Arte e Educação. Eu tenho especialização também em Educação à Distância e em Didática e Metodologia do Ensino Superior. Vamos iniciar nossa aula falando sobre noções de cidadania. Para compreender melhor, vamos conhecer primeiro a nomenclatura, ou seja, o que significa a palavra cidadania. O dicionário Aurélio, no ano de 1993, define como condição de cidadão. Vejam bem, essas condições são direitos e deveres que os homens necessitam para viverem em harmonia na sociedade. Para a construção de uma sociedade que tem como objetivos básicos justiça social, participação, pluralismo, solidariedade, desenvolvimento sustentado numa convivência pacífica e digna. Justiça social é correção das desigualdades, redistribuição da renda, criação de empregos, garantia de educação, de sociedade, de moradia e de proteção ao meio ambiente. Participação é votar conscientemente, organizar-se em associações, reivindicar direitos, participar de manifestações, etc. Pluralismo é a coexistência de opiniões políticas e religiosas diversas, como também comportamentos culturais e sociais diversos. Solidariedade é a comunhão de atitudes e sentimentos num grupo para que ele venha a constituir uma unidade sólida, capaz de oferecer resistência à oposição procedente de fora. Desenvolvimento sustentado significa crescimento econômico com justiça social e melhoria da qualidade de vida. Cidadania é, acima de tudo, o direito à convivência em que cada um exerce plenamente seus direitos, conhecendo seus direitos para fazê-los valer. Os brasileiros possuem direitos amparados pela Constituição. Porém, poucos conhecem ou não fazem uso do conhecimento adquirido. Muitos provavelmente não sabem o nome do presidente da República ou a diferença entre vereador e deputado. Talvez desconheça que seus filhos têm direito de frequentar uma boa escola e também que seus familiares, quando doentes, têm direito a um bom hospital. Muitos deles nunca tiveram registro profissional, título de eleitor, nem carteira de identidade. Não conhece o significado de a expressão ter direitos. São eles cidadãos? Sobrevivem de que modo? Para ser bicho, basta estar vivo, adaptar-se à natureza, contentar-se com o que a situação oferece. Para ser cidadão é necessário muito mais. Mas tudo pode ser resumido numa ideia geral, o direito a uma vida com dignidade. Por essa razão, se todos nós fôssemos iguais, não haveria como estudar ética e cidadania. Nós só as estudamos porque não somos ainda nem éticos, nem cidadãos por completo. Por isso, a cidadania e a ética devem constituir um norte para todos, um farol que ilumina a vida em comunidade. Seguir esse farol exige clareza a respeito de algumas ideias fundamentais: os direitos humanos, o respeito às diferenças entre as pessoas, a participação ativa na vida em comunidade, entre outros assuntos. São ideias sustentadas por determinados valores democráticos que precisam ser trazidos à luz, debatidos e ensinados. Ninguém nasce ético nem é inteiramente cidadão. Tornamo-nos éticos ao longo da vida. Lutamos para ser mais cidadãos ou para garantir a cidadania já conquistada. Ética e cidadania são temas inquietantes que podem nos arrancar da indiferença do pessimismo. É impossível estudá-los sem que nos incomodemos e por isso mesmo nos arrisquemos a transformações e mudanças. Tendo o convívio democrático como objetivo, são sempre bem-vindas, sempre valem a pena. Essas transformações iniciam-se nos pequenos fatos de nosso cotidiano.
São as situações corriqueiras do dia a dia, como respeitar o direito e os limites físicos e emocionais dos outros, fazer uso de palavras cordiais, como muito obrigado, com licença e por favor, ter zelo pelo patrimônio público, não dirigir embriagado, não usar som alto em locais públicos, ser solidário, pensar e ajudar o próximo, não contribuir com a destruição do meio ambiente, etc. Direitos humanos. Toda pessoa tem direito ao trabalho, à livre escolha de emprego, a condições justas e favoráveis de trabalho e à proteção contra o desemprego. Artigo 23º, Declaração Universal dos Direitos Humanos, 1948. O fundamento da liberdade, da justiça e da paz entre os povos é reconhecer a dignidade do indivíduo e seus direitos iguais. Considerando a importância desse fundamento, é que se proclamou, em 10 de dezembro de 1948, pela Resolução número 217 da Assembleia Geral das Nações Unidas, a Declaração dos Direitos Humanos. A Declaração Universal dos Direitos Humanos foi assinada pelo Brasil na mesma data de sua proclamação pela ONU, 10 de 12 de 1948. Os direitos humanos são os instrumentos mais importantes de nossa civilização para assegurar um convívio social digno, justo e pacífico. Eles se dividem em direitos civis, direito à vida, à segurança, à justiça, à liberdade e igualdade. Direitos políticos, direito à participação nas decisões políticas. Direitos econômicos, direito ao trabalho. Direitos sociais, direito à educação, à saúde, ao bem-estar, à cultura, dentre outros. Direitos trabalhistas regulamentam a situação profissional do povo brasileiro. Estão registrados na Consolidação das Leis do Trabalho, na CLT. Se o indivíduo não usufruir desses direitos, a sua dignidade como pessoa não realiza por completo. A base para a construção da cidadania é a garantia de poder exercitar todos esses direitos, mas o usufruto de todos eles é a cidadania plena. Toda pessoa deve ter a sua dignidade respeitada e sua integridade física protegida. O direito à vida, dentre todos os direitos humanos, constitui referência essencial para todos os demais. Os esforços de todos devem ser dirigidos para a ampliação das expectativas de vida, cuidando para que a existência das pessoas não seja abreviada em virtude de condições desumanas. Todos têm direito à moradia, à educação, ao trabalho e à segurança. Qualquer forma de escravidão é inaceitável. Todos nascem livres e, assim, devem permanecer por toda a vida, à medida que nossos direitos e nossos deveres são reconhecidos e realizados cotidianamente, tornando-nos cada vez mais livres. Se a ideia de liberdade é bem conhecida hoje, o mesmo não acontece com o princípio da igualdade. A ideia de que nascemos iguais, embora sejamos tão diferentes uns dos outros, ainda é algo difícil de ser compreendido nos dias atuais. O princípio da igualdade entre os homens tem sua origem na religião cristã e mais tarde foi retomado na Revolução Francesa. Podemos observar o que foi dito pelo exemplo a seguir. Vocês podem verificar no slide 4. Direitos das pessoas e direitos do cidadão. No Brasil, há dois tipos de direitos dos indivíduos: os direitos da pessoa e os direitos do cidadão. Todos nós somos pessoas, não importando o sexo, a idade, a raça, cor de pele, o lugar de nascimento, a religião ou profissão. Temos direito à vida, à liberdade, segurança e propriedade.
Porém, cidadão é uma situação jurídica ligada à relação da pessoa com o Estado. Um turista norte-americano, aqui no Brasil, tem assegurados todos os direitos da pessoa, estabelecido na nossa Constituição, mas ele não terá direito de se matricular numa escola pública, de ser eleitor, votar, exercer cargo público, porque isso é de direito cidadão. Os direitos do cidadão englobam o direito à nacionalidade e os direitos políticos. Também encontram-se indicados na Constituição Federal os principais deveres do cidadão, como prestar serviço militar, pagar impostos e votar. Cidadão é aquele que tem direitos e deveres que lhe asseguram uma vida digna numa sociedade. Praticando a cidadania, imagine que um prédio de apartamentos residenciais é um país e que seus moradores são os cidadãos que o habitam. Numa noite, quando os moradores voltavam cansados do trabalho, receberam a notícia pelo porteiro do prédio de que não havia água suficiente na caixa d'água. A instalação hidráulica estava com problemas e, devido a isto, não havia caído ali uma gota de água naquele dia. Alguns moradores pensaram em subir rapidamente para seus apartamentos, tomarem um banho para relaxarem de seu pesado dia de trabalho, aproveitando o restinho de água que ainda havia. Mas o porteiro, como que lendo o pensamento de cada um deles, adiantou-se. Se todos usarem a água que nos resta, com bom senso, ela será suficiente para todos por 3 dias. O melhor é economizarem por hoje, porque, conforme já me informei, somente amanhã de manhã o abastecimento voltará à normalidade. Entretanto, algumas pessoas gastaram mais água do que normalmente gastam em situações normais. Lavaram roupas e vasilhas e ainda encheram muitos baldes para terem reserva, temendo não terem água a tempo para suprir suas necessidades. O que você pensa sobre a atitude dessas pessoas? Apenas um morador tomou um rápido banho, gastando o tempo necessário para se lavar, procurando economizar água e não se deteve em fazer reservas. Sua única preocupação foi verificar se havia água para beber. Abriu a geladeira e viu que as garrafas estavam cheias e ficou tranquilo. Pense na atitude desse morador. Cidadania não deve ser algo abstrato e teórico, mas, acima de tudo, respeito mútuo, segurança, solidariedade, amizade, proteção, liberdade e, enfim, saber exercitar a teoria sobre direitos e deveres. O problema não é comigo. A princípio, poderíamos pensar 2 coisas sobre a história lida. O morador que bancou o bom moço se deu mal. Se ser cidadão é fazer o que ele fez, então não é bom ser cidadão. O melhor é ser esperto como os outros. Mas, como não é possível prover o amanhã na nossa história, ao longo de 3 dias a água faltou para todos, inclusive para aqueles que fizeram suas reservas. Ação causadora do mal comum a todos. Há um grande desafio no exercício da cidadania. E esse desafio apresenta-se de 2 formas. Primeiro, é preciso estimular o respeito e a cooperação por uma sociedade com menos desigualdades. Segundo, é preciso exercer o direito de cobrar das instituições do Estado a sua responsabilidade na preservação dos direitos humanos. Fazer respeitar a nossa condição de ser humano com direito a uma vida digna e solidária é o desafio de cada um de nós. Isto é cidadania. Que lição os condôminos da história aprenderam? Como poderiam agir para fazer valer seus direitos? Afinal, todos tinham direito a um pouco daquela água. Tributos e cidadania. Pense agora no prédio da nossa história e nos serviços necessários para o conforto, comodidade e segurança dos moradores. A conta de luz, elevadores,
luzes dos corredores, das escadas, etc. Água, os serviços de limpeza, manutenção, portaria, vigilância, etc. Se o síndico não tiver recursos, vai poder pagar as contas, contratar pessoas, consertar coisas do patrimônio, realizar obras ou serviços? É claro que sem dinheiro não tem como manter o prédio funcionando e prover o conforto e a comodidade dos moradores. O dinheiro não pertence ao síndico e nem se destina ao seu benefício pessoal. Se algum morador não concordar com algum gasto, não vai poder parar de pagar, porque assim, se o fizer, ficará também sem luzes externas, elevador, segurança, etc. O que este morador deve fazer é protestar, reclamar, procurar outros moradores descontentes e se unir a eles, pois juntos são mais fortes. Deve também participar mais ativamente das assembleias e do condomínio de todo o processo de eleição para o síndico do prédio. Pagar o condomínio em dia, fiscalizar a aplicação do dinheiro arrecadado, participar, reclamar e protestar quando não concordar, mas saber respeitar quando a decisão refletir a opinião da maioria são atos de cidadania. Esse valor pago pelos condôminos é chamado de taxa de condomínio. Numa proporção maior, acontece a mesma coisa em relação ao que pagamos aos governos federal, estadual e municipal, para manter serviços essenciais em nossa vida: postos de saúde, escolas, asfalto, policiamento, rede de esgoto, etc. O tributo é a participação obrigatória dos indivíduos e também das empresas e instituições para o financiamento dos gastos públicos. No preço de qualquer produto comprado está incluído também o tributo, imposto indireto, que é gerado pela operação de venda. Há um fato que não pode ser negligenciado. Só existe cidadania se houver a prática da reivindicação dos direitos de cidadão, pois cada pessoa pode exercer e deve ser o agente da existência desses direitos, fazendo-os valer. Essa prática é a estratégia mais sutil para a construção de uma sociedade mais igualitária e melhor para se viver. Educar para a cidadania. Depois da miséria, a ignorância é o maior inimigo do bem comum. Onde ela existir, não haverá democracia. Onde houver fome, portanto, não pode haver democracia. Mas falta do que comer não é o único impedimento. A ignorância, o preconceito, a discriminação são também inimigos da democracia, assim como as injustiças, a violência e o medo. Não são tão evidentes como a fome, mas negam da mesma forma o direito à cidadania, que é fundamental para todo ser humano. Com isso, temos muitos brasileiros e brasileiras em situação de exclusão social. Essa exclusão é resultado da má distribuição de renda no país, que concentra muito dinheiro nas mãos de poucos e divide o pouco que resta para a maioria da população. A distância entre ricos e pobres no Brasil é muito grande. Temos uma das mais injustas distribuições de renda do mundo. Este quadro de desigualdade, fruto de uma perversa concentração de renda, gera uma série de graves problemas sociais, entre os quais a enorme proporção de pobres. De todas as formas de exclusão social, isto é, de não participação, de marginalização, a miséria talvez seja a mais cruel. Esse tema é tão preocupante que, quando associado à violência, o convívio democrático passa a correr sérios riscos. Mas então, o que seria necessário para que todos pudessem conseguir o que desejam ou necessitam? Muitas coisas são necessárias: participação política ativa, de justiça e respeito no dia a dia. Porém, de fundamental importância para a democracia é a educação. Sem uma boa educação para as pessoas, a democracia e a cidadania não resistem, não desabrocham.
Uma das mais importantes heranças que podemos deixar para nossos filhos é o estudo. Ninguém discorda disso. O que ensinamos e aprendemos nas salas de aula é a chave para fazer as melhores escolhas e aprender a escolher. Começa desde cedo. Por essa razão, vale a pena repetir: lugar de criança é na escola. Na escola, aprendemos a entender melhor o mundo que nos rodeia, o que nos torna mais conscientes, mais livres. Portanto, quem não tem uma boa escola, pelo menos aos 8 anos obrigatórios, encontra mais dificuldades e menos chances de ter um futuro melhor. Talvez a educação seja um dos caminhos mais seguros para uma transformação efetiva, um caminho para o bem comum, para uma sociedade mais justa e uma vida mais digna. Por isso, a importância da escola para a democracia. Escola, portanto, é uma das portas de entrada da cidadania e, sem dúvida, um dos fundamentos da democracia. Sem uma boa escola, não há justiça social, bem-estar, segurança e alegria de viver. Educação não transforma o mundo. Educação muda pessoas. Pessoas mudam o mundo. Paulo Freire. Mundo do trabalho. Já não é mais segredo para ninguém que o mercado de trabalho apresenta cada vez mais competitivo e exigente, o que faz com que as pessoas busquem por qualificação e, consequentemente, melhores condições de vida. É fato também que a atividade artesanal representa um montante significativo na economia do país, além de promover o turismo. Mercado de trabalho. Mercado de trabalho significa o espaço econômico onde o trabalho é comprado e vendido. Nesse espaço de negociação, existe a procura de mão de obra qualificada para determinada atividade profissional por parte de empresas ou profissionais e a oferta de mão de obra para execução dessas atividades por parte de outros profissionais. Existem diversas formas de trabalho a que você poderá se vincular. Trabalhar vinculado a uma empresa através de um contrato permanente e sobre regime de CLT, assinando em sua carteira. Trabalhar em contrato temporário vinculado a uma empresa, em que o tempo de serviço é predeterminado, exercendo uma atividade como autônomo, representando produtos de alguma empresa. Trabalhar como autônomo, cuidando do seu próprio negócio. Outra modalidade que cada vez está mais presente entre as pessoas é o trabalho voluntário, que oferece grande crescimento ao participante. Nele, as pessoas se inscrevem em alguma instituição sem fins lucrativos e oferece gratuitamente sua mão de obra. Os frutos do trabalho são individuais. Cada um oferece aquilo que sabe e pode fazer para colaborar com o outro, sem esperar qualquer recompensa monetária. Essas iniciativas têm sido observadas positivamente pelas empresas que percebem no indivíduo seu papel de cidadão, competência inovadora do perfil profissional atual. Além disso, o trabalho voluntário leva o indivíduo a descobrir e desenvolver muitas aptidões, até então desconhecidas. Vale a pena investir em seu tempo, nas atividades voluntárias em sua comunidade. Para você se lançar neste mercado tão vasto de trabalho, será preciso se organizar e planejar sua carreira. Avalie suas qualidades, suas limitações, interesses, expectativas, etc. Defina a área em que deseja atuar. Construção civil, conservação, zeladoria, comércio, moda, pintura, administração, hotelaria, indústria, saúde, beleza, informática, artes, entre outras. Procure se qualificar para a ocupação desejada
e atualize-se constantemente. Valorize sua ocupação, procurando ter o melhor domínio e conhecimento sobre as técnicas e procedimentos relativos a ela. Além disso, outros preparos serão necessários para você se apresentar ao mercado de trabalho e buscar uma colocação. Elabore o seu currículo. Prepare-se para uma entrevista de emprego. A elaboração de um currículo. O que é o currículo? Para se apresentar ao mercado de trabalho, o candidato deverá elaborar o seu currículo vitae. O documento que reúne dados relativos à vida estudantil e profissional de quem se candidata a um emprego ou concurso. Podemos dizer ainda que é o cartão de apresentação do profissional ao mercado de trabalho e a forma de abrir portas para boas oportunidades. Para que serve? Proporciona sua apresentação a uma empresa, estimula uma entrevista pessoal com o empregador, identificar o profissional com o perfil exigido pela empresa. Apresentação do currículo. O currículo deve se caracterizar por bom visual, sem capa, sem ilustração, com dados de preferência digitados. A organização, exposição dos dados em ordem lógica, foca mais em suas realizações e competências do que nas funções que executou. Clareza, leitura fácil, compreensível, com a escrita de acordo com as normas gramaticais. Objetividade, conter informações importantes com dados precisos, passíveis de verificação. Indicações de contatos. Deixe mais de um telefone de contato e endereço eletrônico ou e-mail. Não se esqueça de consultá-lo sempre. Agilidade. 2 páginas são mais que suficientes para apresentar de forma sucinta sua qualificação. Atualização. Mantenha seu currículo atualizado. Os dados atuais sempre têm um peso na análise curricular. Elabore um currículo diferenciado, focando a área requerida e seu interesse pessoal. Preparando-se para uma vaga de emprego. Considere a entrevista como um desafio a ser conquistado. Procure informações sobre a empresa para a qual você está se dirigindo, o que ela faz, o ramo de negócios em que ela atua. Essas perguntas podem lhe ser feitas no primeiro contato. Procure saber o endereço do local da entrevista com antecedência. É importante para evitar atrasos. Por isso, informe-se antecipadamente sobre as linhas de ônibus, o tempo do trajeto, em que ponto parar, para qual portaria deve dirigir, especialmente em grandes empresas. Muitas vezes, você é chamado para fazer entrevista no endereço de uma empresa, mas quem vai lhe contratar é outra empresa. Se você recebeu uma carta ou telefonema, procure levar a carta ou saber qual foi o setor e o nome da pessoa que fez o contato. Se você não estiver qualificado para a vaga, não tente esconder isso. Diga à pessoa que você fará tudo para aprender, disponibilizando-se para se matricular em algum curso e até mesmo nos finais de semana. Causando uma boa impressão. Todos nós sabemos que a imagem de uma pessoa não é tudo. No entanto, querendo ou não, as pessoas nos avaliam pela nossa apresentação pessoal, pelo nosso jeito de vestir, falar, tratar as pessoas. Esteja atento quanto à higiene corporal, traje adequado, postura profissional, esteja sempre limpo e bem cuidado. Cuide-se para não passar a impressão de desleixo e descuido, cansaço e falta de interesse. Cuidado com sua vestimenta. Vestir-se de maneira adequada ao procurar um emprego é muito importante. Não importa que sua roupa seja modesta, procure estar com ela sempre limpa, passada e adequada à ocasião. Empreendedorismo. Pense nisso.
Não podemos ficar somente nas intenções. A ação é que irá consolidar o nosso negócio. Podemos então afirmar que, para alcançarmos nossas metas, nossos sonhos, é preciso planejar. Planejar é o mesmo que projetar, programar, intencionar. Planejamento é a determinação de ações e procedimentos para a realização de determinado projeto. As características empreendedoras estão acessíveis a todos nós e podem ser adquiridas e desenvolvidas através da educação e aprendizado constante. Basta acreditar, ter força de vontade, determinação e autonomia para direcionar sua carreira profissional. O que é um empreendedor? Empreendedor é alguém que define por si mesmo o que vai fazer e em que contexto será feito. Ao definir o que irá fazer, ele leva em conta seus sonhos, desejos, preferências e o estilo de vida que deseja ter. Dessa forma, consegue dedicar-se intensamente, já que seu trabalho se confunde com prazer. É uma pessoa que sabe efetuar escolhas, responsabilizando-se por suas ações. Se o empreendedor estiver em um meio que o estimule, terá motivação para criar o seu próprio negócio. Caso contrário, terá que investir mais energia e traçar o seu próprio caminho e saber como enfrentar os obstáculos, pois o ambiente tende a impedi-lo a alcançar o que deseja. O caminho do empreendedor: autoconhecimento e formação. Invista em você. Conheça os seus pontos fortes e os pontos a serem desenvolvidos. Adquira conhecimentos, desenvolva habilidades e tenha uma atitude de abertura para o novo. Tenha uma direção, um objetivo. Persiga esse objetivo com energia. Imagine que você está na base de uma montanha. Há uma trilha que leva ao alto, ao pico. Você começa a subir. Inicialmente fica difícil. As suas pernas doem, você não está acostumado, mas começa a ver a vegetação, o céu, os pássaros, os animais e vai ficando leve. Você começa a gostar e cada vez fica melhor subir a montanha. A montanha é o seu objetivo e a trilha é o caminho. A sensação de cansaço e de desconforto acontece conosco diante do novo. Portanto, cultive energia para caminhar mais leve e seguro. Estabeleça uma rede de relacionamento. Nessa etapa, é importante estar com as pessoas. Procure conhecer o seu negócio, participe de cursos, palestras, faça visitas, leia e estude sobre empreendedorismo e associativismo. Como está o mercado? E as pessoas que atuam? Mas cuidado, você está no processo de formação. Fique calmo, porque o processo está em amadurecimento. Identifique as oportunidades e esteja atento ao contexto. O movimento do desenvolvimento é constante e em espiral, é progressivo. Esteja aberto à inovação, pense, faça perguntas e procure entender. Se for necessário, redirecione os seus objetivos e ações. A sensibilidade das pessoas para as parcerias e associações é fundamental. Aprenda a conviver. Cultive esperança, que é a luz que ilumina seu caminho. Mentalize o positivo. Procure responsabilizar-se por seus atos. Registre os seus grandes feitos. Encare a vida como uma oportunidade de desenvolvimento. Entenda que só você pode criar uma vida melhor. Não desanime jamais. Deseje a paz para todos. Esteja sempre aberto às possibilidades. Dedique um tempo para o bem do outro. Otimismo e determinação são ingredientes da felicidade. Recomece sempre que necessário. Agora, mãos à obra. Mas é no desafio que crescemos. Encare os obstáculos como fonte de oportunidades. O caminho mais viável e seguro para ter sucesso no mundo do trabalho é a dedicação.
fazer o trabalho com carinho e cuidado, pensando sempre no bem-estar de todos. A atividade de artesão de pintura em tecido é uma atividade lucrativa e certamente abrirá muitas portas para você no mercado de trabalho. Mas isso não acontecerá por acaso. É necessário ter persistência e realmente acreditar em seu potencial. Afinal, se você não acreditar nos seus ideais e lutar por eles, com certeza ninguém poderá fazer isso em seu lugar. Desejo muito sucesso para vocês e muito obrigada!